Em uma escola com alunos superpoderosos que são separados na elite e nos de baixo, eu vou contar a história de alunos que sofriam bullying, baseado em histórias de pessoas reais, que se uniram em um grupo para acabar com a direção que separa os considerados fortes dos considerados fracos. O lance aqui é que eu não entendi, mas eu acho que é isso. É a própria direção da história, a própria diretoria da história, não, da escola, que define quem são os elite e quem são os de baixo, né? Quem são os fortes e são fracos. Isso é baseado simplesmente no poder puramente do aluno ou tem alguma outra coisa a ver? O que eu quero dizer? Quando a gente está falando aqui, tem uma escola e a gente vai fazer uma separação dos alunos, faz sentido sim separar os elite dos de baixo e a gente pensar até como uma escola normal separaria alunos melhores, né, os alunos prodígio ali, que são mais inteligentes, etc., mais estudiosos, que conseguem entender ali com mais facilidade, dos alunos mais burrinhos, vou chamar assim, eu sei que está errado, mas, enfim, dos alunos que são mais fracos, que demoram mais para aprender, que têm dificuldade, às vezes, de atenção, de realmente entender ali o que está sendo estudado, enfim. Então, realmente separar. Boa parte das escolas, pelo menos as escolas públicas, até onde eu sei, elas tentam dar uma misturada nesses alunos, de modo que os alunos que são mais empenhados e que têm mais facilidade de entender possam estimular os alunos que têm mais dificuldade, de modo que, né, todo mundo vá para cima, digamos assim. Claro que algumas vezes o contrário acontece, né? E aí os alunos que têm mais dificuldade e coisa do tipo acabam criando dificuldade para também quem está na frente. Enfim, é um caso bem complicado. Aqui, eu imagino que seja quase uma reprodução disso que está acontecendo. Não disso daí, né? Mas a reprodução no sentido de que os alunos que são mais fortes, eles são considerados elite e talvez recebem um tratamento melhor nessa escola, enquanto os alunos considerados de baixo são os mais fracos, com os poderes mais bestinhas, talvez, mais bobinhos. Eles são tratados pior por conta disso. Eu imagino que, eu não sei qual que vai ser a idade média dos personagens dessa história, né? Claro que dependendo do ponto a ser abordado na história, o que vai acontecer, essa idade varia, né? Então é um bullying um pouco mais bobo, é uma coisa ali falando mais sobre a formação do caráter dos personagens ou algo assim, beleza, talvez uma idade um pouco menor. Agora, se a gente já quer apelar um pouco mais, já quer ir para algo um pouco mais violento, trazer temas um pouco mais obscuros, um pouco mais sombrios, mais violentos também, mais tensos, né? Aí você obrigatoriamente vai aumentando a idade dos personagens e talvez mude o foco de como é a escola. Então, qual que é o objetivo da escola? Os alunos estão lá para quê? Para aprender a controlar seus poderes, para aprender as coisas básicas, geral, né? Tudo junto. Tipo, se o mundo tem superpoderes, então essa escola vai pegar alunos com superpoderes e vai ensinar meio que um geral. Vai ensinar o padrão português, matemática, ciências, geografia e como controlar seus poderes, né? Como usar os seus poderes e ter essa divisão. O foco da história é os alunos que sofrem bullying por parte dos da elite, tentando acabar com a direção que separa os considerados fortes dos considerados fracos. Então, eles querem acabar com essa questão de hierarquia. Aqui é um objetivo muito legal, mas eu diria que é um objetivo também difícil de ser trabalhado, difícil de ser definido como que isso aconteceria. O que eu quero dizer? Eu consigo entender e é fácil captar e mostrar na história os personagens tendo essa decisão. Queremos acabar com o sistema que separa os fortes dos fracos. Porém, fazer isso acontecer de forma mais palpável é um tanto mais difícil. Porque o que é o sistema que separa os fortes dos fracos? Numa instância mais superficial, poderia dizer que é a própria direção da escola. Né? Então, você depois a diretora, demitiu a diretora, veio uma outra diretora e ela fala, tá tudo certo. Numa instância mais aprofundada, é a própria natureza, digamos assim, separando os fortes dos fracos, mas aí talvez mostrando que os fracos juntos, eles podem ser mais fortes que os fortes separados. Pode ser essa uma mensagem que seja trazida na história. E aí, por isso que eu estou falando que mostrar esse acontecimento, mostrar esse objetivo sendo realizado de fato na história é um pouco mais complexo, porque corre o risco de ficar relativamente superficial, do tipo, ok, eles conseguiram tirar a diretora, mas quando eles saírem da escola esse sistema vai continuar, a sociedade talvez vai se comportar assim, ainda vai ter um monte de coisas, tipo assim, eles resolveram um problema muito mínimo, que para eles talvez parecia grande, e aí vai se o autor realmente quer talvez abordar um pouco disso na história, de que aquilo era algo gigantesco pro nível daquelas crianças, e aí eu acho que funciona melhor. Se a resolução for mais superficial, funciona melhor com personagens de menor idade, né? Personagens mais infantis,
E eu acho que se a resolução for mais aprofundada e for abordar um tema social de forma um pouco mais profunda, a gente pode aumentar um pouco a idade dos personagens. Mas o que eu quero dizer? Dá pra apresentar na história, fica legal também fazer isso. Os personagens, né, eles são crianças, eles conseguirem quebrar um sistema de hierarquia dentro da escola é equivalente a gente conseguir quebrar um sistema social, né, como o racismo, por exemplo, na sociedade. É nesse nível de comparação. Então seria também uma espécie, eles conseguirem quebrar isso ainda que na escola, ainda que isso não mude o modo como o mundo funciona, mas eles quebrando aquilo na escola talvez darem uma mensagem positiva de que mesmo você sendo pequeno perante todo o conjunto da sociedade que está te desprezando ali, te colocando para baixo, te separando, né? Te colocando numa camada inferior, você, através, né, da junção, através ali da união, você consegue suplantar isso e superar essa barreira que a sociedade mesmo tenta te impor. Então, eu acho que dá para trabalhar, sim, de várias formas aqui essa história. E eu acho que o grande lance para mim fica nisso, em como a resolução vai ser apresentada, se de uma maneira mais superficial e metafórica, né? Porque, por exemplo, se for só realmente demitir o diretor, demitir a diretora e colocar um outro diretor que vai abolir esse sistema, fica mais metafórico, porque ele fica mais superficial. Isso não resolve o problema, o cerne da questão de fato ali, que é uma questão de preconceito, etc., né? De luta de classes de um modo ou de outro, também acaba sendo um pouco isso aqui abordado nessa história, que é um problema que a gente tem no mundo real e que é muito difícil, se não impossível. Algumas pessoas diriam que é impossível de resolver de verdade, mas muito difícil, acho que todo mundo concorda que é. Ou você já realmente ir a fundo nisso, realmente tocar nesses pontos mais filosóficos dessa questão mesmo, e aí ir para um outro caminho, que daí eu acho que fica muito pesado e às vezes até inverossímil colocar crianças pensando nisso, pensando de uma maneira tão filosófica e tão aprofundada, porque a gente tem várias pessoas hoje adultas, muitas vezes até estudadas, que não pensam nessa situação a fundo e veem isso como um problema da sociedade que precisa ser resolvido, etc. Enfim, como eu disse, é uma questão extremamente complexa, que dá para ser abordada ou da maneira mais complexa possível, ou de uma maneira mais leve para que você faça o leitor pensar e não necessariamente coloque os pensamentos dentro da história. Você aborde ali realmente dessa maneira, como eu falei, mais metafórica, né? Realmente. Então, as coisas acontecem ali de um jeito mais superficial, de um jeito mais infantil, até por conta da idade dos personagens envolvidos, ali, sei lá, 8, 10 anos de idade, menos às vezes até. E aí, exatamente essa realidade está acontecendo, o próprio leitor leva aquilo para a realidade em que ele está vivendo, e aí tira as conclusões que ele puder e quiser tirar.